Olá a todos, muito obrigado por estarem aqui mais uma semana com o Radar de Opinião. Eu sou Daniel Marques, lembrando a vocês que toda semana vocês podem ter um programa novo do Radar de Opinião, que é um programa jornalístico, express, onde a gente vai debater os fatos que foram interessantes e que ganharam destaques na mídia do Brasil ou no mundo. E também lembrando a vocês que vocês podem assistir o Radar de Opinião no site tvshow.com.br ou no canalmultiplay.com.br, além, claro, de todas as mídias sociais, como YouTube, Facebook, GTV. Já entra lá e já segue, @Daniel Marques Oficial. Lembrando a vocês também que esse programa passa em todas as plataformas de podcast. Então, não tem desculpa, vocês podem estar ouvindo o que eu estou falando, a minha análise e um pouco do que foi destaque, em todas as plataformas ao seu alcance. E essa semana eu tento, gente, eu juro que eu tento trazer algumas notícias boas, mas parece que a humanidade está cada vez pior, está descendo no fundo do poço, mas nós não podemos parar ainda de acreditar no ser humano. Então vamos falar, nós estamos em um mês, o mês de combate à homofobia, e alguns destaques que saíram nas plataformas digitais essa semana nos jornais, foi justamente sobre isso. Vou ler a reportagem para você aqui do jornal O Globo, que é: escultor de areia em Copacabana é indiciado por homofobia contra casal de influenciadores digitais. Um casal de homens estava andando de mão dadas em Ipanema, ali na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. É o DJ Felipe Ferreira, de 30 anos, e o apresentador Rafael Vieira, de 31 anos, estavam andando de mão dadas, como qualquer outro casal poderia fazer em qualquer país do mundo, se nós vivêssemos em uma sociedade civilizada. Mas como nós convivemos com outros, como convivemos na era do homem da caverna, em que cada um ataca ao outro e cada um faz as suas próprias leis, então o tal do Juliano Gomes Soares estava ali, que é um escultor de areia, xingou esse casal quando esse casal passou, porque ele não aceita o casal estar andando de mão dada. Ele pode estar andando com quem ele quiser, com quem ele bem entender, porém o outro não pode. Um casal de homens, um casal de mulheres, seja quem for, está ali abaixo do julgamento desse tal de Juliano Gomes, porque ele que dita as leis, ele que dita as regras. Então nós vemos aqui mais um caso horrível de ataque, de homofobia, do direito do cidadão de ir e vir, e não adianta, a gente bate na tecla todo dia a mesma coisa, são ataques homofóbicos, ataques racistas, ataque contra as mulheres, contra os idosos, que também vamos falar aqui, violência contra a criança. Então sempre o diferente incomoda as pessoas que se dizem o padrão da sociedade, que acham que tem a verdade absoluta e que, na verdade, eles estão completamente enganados. Então, o que a gente vê aqui é que a lei tem que cair em cima mesmo, porque está se tornando repetitivo a cada dia. E uma pergunta que eu faço: será que realmente está tendo muito mais ataque homofóbico, ou racista, ou xenofóbico, seja o que for, ou será que as pessoas estão denunciando mais com essa era da rede social, com essa era das pessoas hoje estar podendo falar mais sobre o assunto que querem falar, então de não terem mais medo de denunciarem, ou não terem mais medo de falar: opa, não quero isso aqui não aceito mais isso, não aceito mais agressão, não aceito mais xingamento. O que para você pode ser diferente, para mim é o normal. Então, por favor, para com isso, gente. Vamos botar a mão na consciência, vamos refletir um pouco mais do que estamos fazendo com a sociedade, o que estamos ensinando para os nossos filhos, o que estamos deixando para a próxima geração. O ser humano, cada ano que passa, isso já é bíblico. Eu cheguei a falar outras vezes aqui, a Bíblia falava que o amor um dia iria se esfriar, e é o que a gente vê, parece que o amor se esfriou. Hoje a gente preza mais o ataque, hoje a gente preza mais a agressão, hoje a gente preza mais o que eu acho que é o meu estado de direito, e eu julgo as pessoas de acordo com o meu pensamento. Isso é muito errado. A gente tem que primeiro parar de julgar as pessoas, cada um viver a vida que quer viver. Todo cidadão tem direito de ir e vir. As mesmas leis que protegem esse casal que estava andando na rua, protege você, o homofóbico, safado.
Então você tem que abrir os olhos para isso. Existe lei agora e você vai pagar pelas coisas que você faz, seja atrás de uma tela de computador onde você acha que está protegido, seja atrás de um ataque ou onde quer que seja na rua onde você acha que as pessoas não estão vendo. Esse casal, eles denunciaram esse ataque homofóbico que eles sofreram. Porém, enquanto eles estão denunciando, milhares de outras pessoas estão sofrendo também ataques do mesmo tipo, ou piores, e não têm a mesma coragem de denunciar, ou de vir a público e falar e mostrar o seu acusador, o seu agressor. Isso tem que parar. A agressão é crime, a homofobia é crime. Continuando nesse mesmo assunto, que é um assunto que se repete a cada momento, me deparei hoje com uma reportagem, eu olhei aqui as notícias da TV. Repórter da Globo sofre ataque homofóbico após se declarar para o marido. No Dia dos Namorados, né, a gente pôde ver e acompanhar Eric Rianelli, que se declarou a Pedro Figueiredo, que é o seu namorado. E aí um empresário de Brasília simplesmente esculachou o casal, achou horrível porque ele fez a declaração enquanto estava apresentando o programa e ele se sentiu ofendido. Por quê? Por causa de uma declaração de amor. Então você vê o nível dessa pessoa, desse empresário, se diz empresário aí, se eu não me engano, do meio alimentício, lanchonete lá de Brasília. Então a população já sabe mais ou menos quem é. Nunca, jamais vá atacar também, senão você está se igualando a esse canalha aqui, desse empresário que atacou o rapaz aqui. Na verdade, vocês têm que realmente boicotar. Não vai comer num lugar desse onde o cara não aceita o que ele acha que é diferente, sendo que o diferente é ele. Ele que é o ogro, ele que é o homem da caverna, ele que é o diferente, porque ele pensa diferente da sociedade, que realmente pensa em querer normalizar algo que já é normal, gente. Não tem para onde fugir, não tem onde correr. Agora, você imagina a esposa desse cara, os filhos, o que devem também sofrer em casa, ou se esse cara expôs essa opinião dessa forma, não é a primeira vez. Então, eu volto ao que eu acabei de comentar. Até quando isso vai durar? Até quando a diferença do outro vai incomodar você que pensa diferente? Até quando você vai achar que a sua verdade é a verdade absoluta, sendo que a sua verdade, se você pensa dessa forma, não é nada? Então, o que o cara fez foi uma declaração de amor no Dia dos Namorados. Você deveria, sim, também estar fazendo, pregando amor, mostrando um pouco mais de humildade nesse momento de pandemia, que é um momento tão complicado. Porque você não foi doar um lanche, doar uma cesta básica? Porque você não posta uma frase de amor que tanta gente está precisando ouvir nesse momento? Você vem com ataques, com discriminação, com homofobia. Gente, isso já passou, já era, todo mundo tem os mesmos direitos. Então, esse empresário também tem que pagar pelo erro que ele cometeu, que é atacando um casal que simplesmente quis expor o amor que sente um pelo outro. Então, senhor empresário, não vamos falar o nome dele aqui. Então, que as pessoas também se conscientizem e parem de comer aí no seu restaurante. Quer ver como é que você vai se sentir? Só no seu restaurante só vai ter pessoas que pensam como você. Pessoas que são homofóbicas, com certeza xenofóbicas, racistas, pessoas que têm uma mente muito pequena, igual a sua, comendo no lugar onde você prepara a sua comida, no lugar onde você está, no reduto onde você vive, nessa comunidade mesquinha, nessa comunidade podre em que você está coabitando. Então, as pessoas que pensam igual a você têm que ir aonde você está. Então, aqui o casal sofreu um ataque gratuito de um ser humano asqueroso como esse. Então, deixamos aqui o nosso protesto, o protesto do Radar de Opinião, que não compactua com isso, não compactua com esse jeito de pensar, com esse jeito tão pobre dessas pessoas que pensam como você. Então, vamos continuar aqui. Tem coisa que você não acredita, tem coisa que você para pensar, você reflete, você analisa as coisas que acontecem ao seu lado, as coisas que acontecem no dia a dia. Você fica observando quantas pessoas não têm o que fazer e quantas pessoas são não têm uma cultura, não têm uma educação, não têm uma convivência com a sociedade, com o próximo. Pessoas que são completamente egoístas. Outra reportagem que ganhou muito destaque essa semana foi de um rapaz
negro, também no Rio de Janeiro. E olha que a gente está falando de uma capital, uma das capitais mais importantes do Brasil e uma das que se tornou uma das capitais mais famosas do Brasil no mundo. Tinha gente que conhecia o Rio de Janeiro, não conhecia o Brasil, de ouvir falar, estou querendo dizer aqui. E que a liberdade LGBT, a discriminação, seja o que for, no Rio de Janeiro, por ser uma cidade tão avançada, um estado tão avançado, deveria não existir mais. Então, um rapaz negro, e eu sou obrigado a falar isso, um rapaz negro, por isso falar simplesmente um rapaz, mas não, um rapaz negro estava parado na frente do shopping aguardando sua namorada, com uma bicicleta elétrica, uma bicicleta cara, e se aproximou um casal jovem, hétero. Também eu sou obrigado a falar isso para vocês verem pessoas que são instruídas, não é um casal de idosos, são pessoas instruídas que têm acesso à tecnologia, que têm acesso à informação no simples digital do seu celular, no Google já tem várias informações, são pessoas que são educadas, pessoas que convivem hoje, são pessoas novas no século XXI e deveriam muito bem saber o que fizeram é crime. Então viram um rapaz lá, era um rapaz negro em cima de uma bicicleta cara, o rapaz não tem direito de ter uma bicicleta pelo fato dele ser negro e estar num lugar, é um lugar de classe alta no Rio de Janeiro. Então ele não tem o direito de ter os seus bens. Por quê? Porque o negro tem que ser pobre, tem que ser bandido, tem que ser ladrão, é isso? Porque o negro não pode estudar, ele não tem o direito de ter os seus bens pessoais, ele não tem direito de fazer uma boa faculdade, de exercer um cargo de gerência. Qual que é o problema das pessoas? Então, esse casal se aproximou do rapaz, e é um instrutor de surf, o Matheus Ribeiro, 22 anos, ele estava lá aguardando sua namorada. Então, esse casal se aproximou, falando o que ele está fazendo naquela bicicleta, dizendo que a bicicleta era dele, tentando intimidar o rapaz de alguma forma, para que, se caso o rapaz realmente tivesse roubado aquela bicicleta, aquele bem, ele se sentisse intimidado e entregasse aquilo ali, e o casal que se achava ali o herói da razão, do momento, o julgador, observou o rapaz e já julgou, já fez toda a sua leitura de quem que era o rapaz, simplesmente pela cor da pele dele e o local onde ele estava, e ali eles iriam pegar aquele bem de volta, levar da polícia, ou talvez até ficar para eles mesmos aquele bem. Ninguém sabe qual seria a intenção deles, né, daquele casal, e foram intimidar o rapaz. Simplesmente o rapaz teve que mostrar ali as fotos do celular, mostrar que realmente a bicicleta era dele, que ele tinha comprado. Ficou em cerca de 15 minutos ali debatendo. Ele chegou a gravar e denunciar, e tem que ser feito isso mesmo. Tanto é que hoje nós temos acesso a esse vídeo, nós temos acesso à denúncia do rapaz, fez um boletim de ocorrência contra essas pessoas que estavam acusando, fez mais do que certo, que eles paguem pelo seu crime de racismo. Racismo é crime, o racismo está enraizado na cultura, está enraizado na população brasileira. O racismo, a escravidão ainda existe no Brasil, as pessoas estão matando por qualquer motivo que seja, que você pense diferente, como nós falamos a notícia agora dos crimes de homofobia, que a cada momento tem crescido no Brasil. Então isso tem que parar, tem que ser denunciado, as pessoas têm que saber, poxa, se eu vou cometer um crime, eu vou acusar alguém, ou vou xingar alguém pelo fato da pessoa ser negra, ser homossexual, ou ser mulher, eu vou agredir uma mulher, eu vou abusar de uma criança, pode pagar. Eles têm que ter ciência de que podem pagar, e que as leis têm que aumentar cada vez mais, para que a pessoa pense duas vezes e seja assim obrigado a mudar sua forma de, não sua forma de pensar, que guarde para ele a sua forma de pensar, mas a sua forma de se expressar, porque ninguém é obrigado a estar ouvindo pessoas como esse tipo de gente, que é o câncer da sociedade, que acha que tem o direito de fazer o que quer, de falar o que quer, de agredir a quem eles quiserem, pelo fato de simplesmente se acharem no topo da pirâmide, de se acharem o dono da razão. Então tem que pagar, sim, pelos seus crimes. Aqui nós estamos no Radar de Opinião, expondo o que foi realmente fato e o que chocou durante a semana, que não deveria mais chocar no momento em que nós estamos vivendo. Então isso é crime, e crime tem que ser punido com cadeia, tem que ser punido com processo. Bom,
Eu estava pesquisando algumas reportagens essa semana e uma reportagem me chocou bastante. Eu vou falar, ler para vocês aqui. E eu até já falei sobre isso em algum momento. Nessa pandemia, o número de agressão, em todos os sentidos, tem aumentado. Seja agressão contra a mulher, os seus agressores estão convivendo 24 horas por dia ali com as suas, coitado das suas esposas, e que antes elas tinham o momento delas quando o agressor estava trabalhando, agora trabalhando de casa, por essa pandemia, e muitos vão continuar trabalhando de casa. A agressão continua, elas estão vivendo com os seus agressores, com os seus assassinos. As crianças estão sendo estupradas, violentadas, os idosos estão sendo extorquidos, estão sendo violentados, estão sendo mortos, estão sendo espancados. Então, sobre idosos, é muito triste. Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem avô, que realmente tem um pouquinho de amor no coração, se sensibiliza com uma reportagem dessa. Então, é muito triste você ter que chegar aqui e falar: parem de agredir os idosos. Uma reportagem aqui, eu estou no site MSN, denúncia de violência contra pessoas idosas representavam, em 2019, 30% do total de denúncias de violência dos direitos humanos recebidas pelo canal telefônico Disque 100. Também é muito importante, que é disponibilizado pelo governo federal. Você pode estar denunciando qualquer tipo de crime, o que somava em torno de 48,5 mil registros de denúncia contra a violência, certo? O que acontece? Quando começou a pandemia, esse número aumentou em 53%, passando para 77 mil denúncias de agressão contra idosos. Gente, as pessoas estão matando os idosos que já sofriam com o filho, com o neto, com um cuidador, que ficava um tempo ali cuidando dele. Essas são pessoas frágeis. Hoje, essas pessoas estão convivendo com pessoas que estão lhe torturando, roubando o seu dinheiro, lhe matando. Gente, o que está acontecendo com a humanidade? Que fim nós vamos ter? É cada vez pior. Se a gente parar para pensar, poxa, o idoso fez tanto pela sociedade, muitos idosos trabalharam tanto, doaram sua vida para ter suas famílias, para suas famílias terem hoje, para dar uma educação ao seu filho, ao seu neto, que muitos idosos, muitos avós sustentam, inclusive os netos, os bisnetos, e para chegar numa condição em que ele precisava de descanso, de paz, de amor, de carinho, e está sendo totalmente o contrário. Estão sendo espancados, estão sendo mortos, estão sendo torturados, estão sendo roubados, sim, porque eles pegam a aposentadoria do idoso, o benefício do idoso, e utilizam para si. Os idosos estão passando fome, não estão tendo as suas medicações devidas, os seus cuidados devidos, e a população está matando o idoso. Estão matando, os crimes contra as crianças têm aumentado. A cada dia que passa, a gente vê uma denúncia e mais uma criança que é torturada, mais uma criança que é morta. Então, denuncie o Disque 100, denuncie violência contra a mulher, denuncie no 180. Você está vendo o seu vizinho que está agredindo, aquele idoso que você nunca mais viu, porque não saiu mais de casa, aquela criança que está meio acuada, que tinha dentro da escola, a professora como uma válvula de escape, a professora observava a mudança da criança no comportamento, a criança está meio violenta, mais constrangida, reprimida. Você vê os idosos que aí estão se calando, não estão conversando, ou não estão saindo, marcas aparecem nos idosos, na criança, comecem a desconfiar. Comece a desconfiar daquele filho, daquele cuidador, daquele neto, daquelas pessoas que deveriam cuidar, daquele irmão que deveria estar cuidando, e que realmente estão fazendo com que essas pessoas sofram, fazendo com que essas pessoas tenham o seu fim trágico. Isso depende de você, depende de mim, depende da sociedade dar um basta em tudo isso. Depende, sim, dos senadores, dos deputados fazerem leis que vão punir essas pessoas devidamente. Eu sou contra até o crime de morte, a pena de morte no Brasil, pelo fato do Brasil não ter leis, não ter julgadores imparciais e a investigação ser um pouco precária. Mas a prisão perpétua poderia existir, o crime poderia aumentar, você vai para a cadeia, você não vai ter tempo para você sair, vai ter que pagar para a sociedade o crime que você cometeu. As pessoas pensariam duas vezes, talvez, antes de cometer um crime. A maldade aumenta a cada dia, muita gente hoje não tem medo de prisão, porque o que é você estar na prisão? Você tem TV, você tem cama, tem 3, 4 ou 5 alimentações por dia, em que fora você não teria, a não ser que roubasse.
Então, tem muita gente que acha muito mais cômodo e tem proteção. Está lá dentro de um sistema carcerário que tem muito mais regalias e proteção do que está aqui fora. E isso tem que parar. A pessoa que está dentro tem que sofrer o pão que o diabo amassou. Tem que pensar 2 vezes antes de querer voltar para ali, para aquele lugar. E realmente tem que existir um plano do governo que tente reintegrar essas pessoas à sociedade. Tem que existir acompanhamento psicológico, tem que existir meios dessas pessoas voltarem, talvez, a trabalhar, dependendo do crime que cometeu, para que possa reintegrar a sociedade. Mas o que a gente vê a todos os momentos, bandidos, traficantes, estupradores, agressores, que entram numa porta da prisão e saem por outra, como se nada tivesse acontecido, ou responder em liberdade ou com a tornozeleira eletrônica, que todo mundo brasileiro sabe, todo mundo já sabe que isso não vai dar em nada. As pessoas estão matando, as pessoas estão sendo, os criminosos estão matando as pessoas, o cidadão de bem está sendo morto, está trancado em sua casa. Aqui especificamente eu estou falando dos idosos que estão sendo mortos a cada dia. E essa parcela da população dos idosos que deveria sim estar tendo uma vida digna, porque ele já contribuiu o suficiente com a população, contribuiu o suficiente com os impostos, contribuiu com você, deputado, senador, governador, prefeito, contribuiu para que vocês estivessem no cargo que estão ganhando, os milhões que estão ganhando, e que nem sequer retribui isso para a população como forma de proteção, inclusive para os idosos. Vejam isso com mais carinho, senhor deputado, senhor senador, senhor presidente. Veja isso com mais carinho. Protejam os nossos idosos, protejam a população, protejam a mulher, protejam as crianças, protejam o cidadão de bem. Comecem a criar as leis mais efetivas, leis que realmente sejam cumpridas, que o bandido, o agressor, pensem 2 vezes antes de burlar essa lei. Bom, vocês viram que o nosso programa aqui não está muito leve hoje, porque realmente é algo inimaginável. Eu tinha até várias reportagens que eu separei para falar sobre vários assuntos, mas não tem como você passar por cima de tudo isso, não tem como você passar e não falar do que está acontecendo. Tem que ser denunciado. É impossível você viver numa sociedade onde as pessoas são mortas por pensar diferente do que uma outra pessoa pensa. As pessoas serem mortas porque já contribuiu tanto com a sociedade e agora não serve. A pessoa não paga mais imposto, como no caso dos idosos, são jogados às traças, os idosos estão se matando quando não estão sendo mortos, agredidos pelos próprios parentes, um vizinho ou um cuidador. Bem, vamos finalizar o nosso radar de opinião, pelo menos com uma notícia boa, que eu separei para vocês aqui, tantas outras notícias ruins. Uma reportagem da CNN que é de muito orgulho para você brasileiro, para nós brasileiros. É uma reportagem que nos faz sentir orgulho da mulher brasileira, da mulher guerreira. Eu vou ler a reportagem conforme está aqui. Brasileira é a primeira negra latino-americana a escalar o Everest. Olha que legal. E, infelizmente, a gente fala a primeira mulher negra, porque a gente sempre bate nessa tecla, tá? O pessoal fala e me critica muitas vezes. Não, tem que falar da mulher e não da mulher negra. Mas simplesmente pelo fato da pessoa negra, a pessoa preta não ter os mesmos direitos. A gente vive numa sociedade em que não tem os mesmos direitos. Não estamos embaixo da mesma Constituição. Então, eu vou ler essa reportagem, uma reportagem muito interessante. A Areta Duarte, de 37 anos, ficou 54 dias na montanha até chegar ao topo do Everest, que é o monte mais alto do mundo. E é lindo a gente ver uma reportagem dessa. E sabe por que é muito bonito? Porque a história dela é uma história de superação. A atleta, que é originária de Campinas, no interior de São Paulo, começou a recolher resíduos recicláveis na rua, como plástico, metal e tantas outras coisas, para conseguir juntar o dinheiro necessário para a expedição. E com a ajuda da mãe, que cozinha, né, que é uma aposentada cozinheira, a Euleide Antônio de Freitas, foram arrecadados 130 toneladas desse material em 14 meses. E aí realizou o grande sonho dessa atleta maravilhosa, que ela conseguiu ir para o Everest, conseguiu chegar ao topo, e é a primeira mulher brasileira, negra, latina-americana, e é nossa, é uma brasileira e é muito orgulho. Quero dar os parabéns aqui em nome
do Radar de Opinião. A Areta Duarte, você está de parabéns, você é um orgulho para o Brasil e que muitas outras mulheres negras, brancas, loiras, homossexuais, muitas outras pessoas, a sociedade, o cidadão de bem, tome como exemplo o que a Areta fez e batalhe pelo seu sonho de forma honesta, de forma sincera, e é brasileiros como esse que a gente tem orgulho de falar aqui. E vamos terminar aqui o nosso Radar de Opinião, homenageando e aqui com a foto da nossa querida brasileira Areta Duarte. Que Deus possa te abençoar sempre, que esse seja o início de muitas outras conquistas que você venha trazer para a sua vida pessoal e para a população brasileira que realmente se orgulha do seu cidadão de bem. Esse foi o Radar de Opinião. Um grande beijo. Eu sou Daniel Marques e até semana que vem. Tchau, pessoal.